para que usamos os números? Para que será que a gente usa os números, hã? Maria Júlia, para que tu acha que a gente usa os números? José, Levi. Por enquanto são os que estão online, não sei cadê os outros, o que aconteceu, se é internet, não sei. Mas para que será? Pensa aí. Para que a gente usa o número? Só para contar? 1, 2, 3, 4, 5, só para isso? Ou tem mais outras coisas que nós podemos utilizar? Observando essas imagens aqui, ó, essa imagem. O que será que tem aqui nos mostrando, que os números, na verdade, nos mostram nessa imagem? Será que é só para contar? Contar é com N, tá, meu amor? C-O-N-T-A-R, tá? Mas muito bem. Tô gostando de ver, Maria Júlia. Maria Júlia escreve mesmo. Muito bem. Mas será que é só para isso que a Maria Júlia falou? Só para contar? Será que é só isso que está acontecendo aqui nessa imagem? Todos os números que estão sendo utilizados aqui é somente para contagem? Então, vamos lá. Neste capítulo você vai aprender que os números têm outros usos além de contar. Tá vendo, Maria Júlia? Olha, o José colocou para contar. Ó, Maria Júlia, desse jeito que o José escreveu, olha. Contar, medir. Olha aqui, ele já observou aqui, né, José? Muito bem, muito bem. E os números utilizados aqui no relógio, para que serve? Contar? Medir? Será? Vamos ler aqui essa conversa que está acontecendo entre essas crianças. Aqui ela disse: eu fiquei em primeiro lugar no jogo. A outra diz: eu acho que vou ficar em segundo lugar. E o menino fala: vou terminar se andar 5 casas. Pra jogar, né? Faltou o Rzinho do final do jogar, tá, Maria Júlia? Pra jogar. E aqui eles identificam, ó, posição, ordem, primeiro, segundo, terceiro, tá bom? José disse que o relógio aqui tá servindo para marcar as horas. Muito bem, muito bem. E aí, quando a gente observa aqui, ó, onde há números na imagem, a gente observa números aqui, no balãozinho de fala deles, nos relógios, nessa fita aqui, ó, essa fita métrica que tá na parede. Então, tem diversos lugares aqui nessa imagem onde mostram os números. E muito bem, Maria Júlia. E cada número aqui representado, ele indica algo que dá para fazer com ele, certo? No caso deles aqui na conversa, significa ordem, posição. Primeiro, segundo, terceiro. Então, isso quer dizer que os números servem para indicar posição, ordem. No caso aqui da fita e do relógio, significa que ele serve para medir. O relógio mede o tempo e a fita aqui, a altura, comprimento, tá? No caso desse número aqui, ó, 102, isso significa o número da casa. Então, aqui significa contagem, certo? Não quer dizer que vai chegar aliás, minto. Aqui ele está indicando um código. Por que é um código, tia Rosa? Porque é o número daquela casa. É a mesma coisa. Deixa eu ver se aqui no livro tem. Ah, tem aqui atrás. Ó, a mesma coisa atrás do teu livro. Tá vendo aqui que tem essas barrinhas?
O nome disso é chamado código de barras. Esse código de barras aqui, ele identifica o livro. Isso significa que somente esse livro tem esse código aqui. E quando eu digito ele em algum lugar específico, vai dizer que livro é. Se é do primeiro ano, segundo ano, se é o SAI, se é um outro tipo de livro, tá? Então, aqui os números, eles estão indicando um código. Não a contagem do livro, mas um código. Tá bom? Então, vamos passar a página. Vamos para a página 70, no Conversa Vem, que diz o seguinte: já vimos que os números podem ser usados para contar pontos, como foi o caso desse menino aqui, olha. Aqui, no caso, ele falou de pontos. Vou terminar se andar 5 casas, ou seja, se ele tirar 5 pontos, certo? Então, significa que o número que ele está falando indica contagem. Então, nós já vimos que os números podem ser usados para contar pontos. Qual objeto serve para indicar as horas? Que horas ele está mostrando agora? Ó, qual é o objeto, gente, que serve para indicar as horas? Quem sabe o nome desse objeto, digita aqui para tia Rosa. Vou até colocar na página anterior para você procurar ele. Qual o objeto que indica horas? Quem sabe me dizer? Quem sabe? Objeto que indica horas. Olha, alguém que já me respondeu. Muito bem, José. O relógio. Relógio. A gente não vai ligar para esse aqui que nem tá mostrando no seu livro, tá? O relógio aqui é esse daqui, tá bom? Olha aqui, a Maria Valentina também respondeu correto. Relógio. Muito bem, Valentina. E o Paulo Jorge também. Relógio. E colocaram todos vocês o acento agudo no lugar correto. Muito bem. Muito bem. Tá? Certo. Esse relógio aqui, ele está indicando o quê? Quantas horas? É a pergunta que nos faz aqui no livro. Que horas ele está mostrando agora? Aqui. Esse aqui da tela e o do seu livro. Qual é a hora que ele está indicando aqui? Tem um ponteiro grande apontando para o 12 e um ponteiro pequeno apontando para o número 2. Que horas ele está indicando para a gente? Quem sabe me dizer? Muito bem, Paulo. 2 horas. O ponteiro grande, ele indica os minutos e o ponteiro pequeno está indicando as horas, que no caso é para o número 2. Muito bem, Paulo. Muito bem, parabéns. Isso, Maria Júlia. Faltou só o acento, tá? Do primeiro O, mas tudo bem, tá ótimo. Muito bem, José, 2 horas. Então, vamos escrever aqui. Vamos escrever relógio. Opa, o que foi isso? Relógio. Ponto. Aí embaixo você coloca 2
Ele indica 2 horas. Pronto. Escreve aí no teu livro, por favor. Isso, Maria Júlia, 2 horas. Até coloquei o número 2. Vou colocar palavras mesmo. 2 horas. Pronto. Escrevam aí pra mim. Relógio. Aí embaixo você coloca, ele indica 2 horas. Muito bem, vamos continuar. Aqui embaixo, como vocês podem ver, faz parte da realidade aumentada do livro, é uma atividade que você pode estar fazendo, como eu sempre vou indicando. Através do aplicativo sai RA, você coloca a câmera do aplicativo em cima da página e ele já lhe direciona para essa página aqui dessa atividade, tá bom? Vamos aqui para continuar nossa aula, como utilizamos os números para depois a gente já fazer a atividade. Observe o diálogo entre Lucas e Clarice. Presta bem atenção no diálogo, tá? Vou até pegar aqui a ajuda do lápis para indicar. Olha só. Os números podem ser utilizados para contar objetos, que é o caso aqui dos ovos. Aqui embaixo está indicando que tem 12 ovos. Como eu sei? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é uma função que os números têm. Contar. Olha aqui destacada a palavra contar. Vai memorizando essas palavrinhas, tá? Contar. Já a Clarice diz o seguinte: os números também são utilizados para medir. Quando usamos um termômetro, queremos saber em quantos graus está a temperatura. No caso aqui, tem um termômetro marcando, indicando, medindo 39 graus Celsius. Então, quer dizer que a pessoa está com muita febre. Então, outra função dos números, além de contar, ele pode medir. Continuando aqui, o Lucas diz: os números podem ser usados para codificar. Nesse caso, eles identificam um objeto, como o código de barras, que eu mostrei para vocês. Lembra do livro há pouco instante? Olha aqui. É um código. Então, isso significa que os números têm a função de contar, medir, codificar. E, por fim, a Clarice fala: os números também podem ser usados para ordenar, indicando, por exemplo, a posição de algo ou alguém, que é o caso aqui exemplificado de uma competição, onde tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então,
Além de contar, medir, codificar, os números têm a função também de ordenar. Atentem bem para todas essas informações, que isso é muito importante no decorrer das atividades, como também futuramente a avaliação, tá? Você entender quando ver um número, ler o que ele está querendo lhe passar, saber se ele está indicando contagem, medição, código, ordenação, certo? Então, com base nisso, sabendo que o número serve para contar, medir, codificar e ordenar, vamos responder a atividade da próxima página e última. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa embaixo. Não, só essa aqui mesmo. Pronto. Essa questão aqui é simplesmente para você pôr em prática a questão de medir, contar, codificar e ordenar. Pergunto para vocês. Nós temos aqui codificar, medir e ordenar. Pode ser que essas palavrinhas aqui, codificar, medir e ordenar, sirvam para mais de uma dessas informações aqui do lado, tá? Então, vamos saber para qual é que eu vou ligar a palavrinha codificar. Vamos ver? Será que o número, olhando para o seu livro, que fica mais fácil de visualizar o número do carro aqui. Será que esse número aqui do carro, ele está servindo para quê? Para codificar? É o código do carro? É a medição do carro? Ele mede tudo isso? Ou ele está ordenando? Ou seja, a posição dele é essa, 1206. Para que está servindo esse número no carro? É um código? É uma medição? Ou é uma ordem? O que vocês me dizem? Número 1, 2 ou 3? Número 1, vou até colocar aqui do lado para ficar mais fácil. Ó, número 1 é código. Número 2 é medir. E número 3, ordenar. Então, gente, esse carro aqui, ele tá indicando o quê? Um código. O número desse carro é um código, uma medição ou uma ordem? Muito bem, José. É um código. É um código, exatamente. Um código. Vou até colocar aqui a linha. Então, você vai pegar aqui desse ponto e vai ligar para cá. Codificar. Por que, tia Rosa, que é um código? Por que está codificando? Porque todos os carros, eles têm uma numeração, principalmente na parte de fora, que dá indicação de que ele tem um código para ser identificado. Todos nós temos um código. Por exemplo, eu na minha carteira de identidade, lembra que a gente já estudou sobre isso? Ela tem um número. Aquele número indica o código da minha carteira, certo? Deixa eu ver quem foi que respondeu mais. Vamos responder somente o que tá pedindo na atividade, tá? Para não ficar a tia Rosa olhando aqui todo o tempo e vendo que não é nem resposta da tarefa. Tudo bem? Ok. Então, vamos para a próxima questão. Olha só. Percebam aqui a imagem dessa menina. Tem umas linhas aqui dizendo 2015, ela era dessa altura aqui. 2019, ela já era dessa altura. E 2020, ela já tá nessa altura aqui. Esses números aqui, esses anos aqui, estão indicando o quê? Código?
Medição ou ordem? Número 1, 2 ou 3? O que vocês me dizem? Para que tá servindo esses números aqui? Com essa menina todo tempo vendo a altura dela. Número 2, exatamente, que significa o quê? Muito bem, Paulo, medir. Ela está ali sendo medida. Todos os anos ela faz essa medição. 2015, aí ela deu um salto para 2019, ela já estava nessa altura, e 2020, olha a altura dela. Então, esses números estão mostrando medição, ou seja, eles estão medindo. Não que ela tem 2020. Isso significa que em 2020 ela já tinha essa altura, já tem essa altura. Muito bem. Aqui embaixo nós temos uma casa. E nessa casa tem um número. O número é 50. Deixa eu ver aqui que o meu também no livro é pequenininho. Eu acho que é 53. Para que tá servindo esse número aqui na casa? Será que é para codificar, medir ou ordenar? Será que as pessoas contaram a casa e o número dela é o 53? Será que ela tem a altura de 53 metros? Nossa, muito grande. Ou ela tem a posição 53? José. Não é nem medir e nem ordenar. Esse número da casa aqui aliás, já tô até aqui confuso. Na verdade, o número da casa é o quê? Ele tem duas funções. Já tô até indo mais além. Ele tem duas funções. Além do código da casa, tem também a questão da ordem. Então, liga aí para tia Rosa, esses dois. Da casa aqui você vai ligar para ordem e também para codificar, tá bom? Os dois. Os dois. Só não tá valendo para casa o medir, que aí também já é demais. A casa não tem essa altura toda, não. Tá bom? Agora aqui embaixo nós temos uma balança. Para que serve essa balança? A balança serve para codificar, medir ou ordenar? Para que tá servindo a balança? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. O Paulo, bicho, Paulo, mas que número pequeno. Paulo disse que tá servindo para medir. Deixa eu ver se tem mais resposta aqui. Medir. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Não. Muito bem, Paulo. Então, apenas o Paulo, ele acertou, tá?
A balança está servindo aqui para medir. Medir o quê? Medir o peso. Então, liga para o número 2 aqui, ó, no meio, onde a tia Rosa ligou. O penúltimo aqui, ele está nos indicando aqui, número 1 é um pódio. Quando a pessoa vai competir, aí tem aqui o primeiro lugar, segundo lugar e o terceiro lugar. Para que significa esses números? Para codificar, medir ou ordenar? Quem sabe me dizer? Vamos ver aqui. O José disse que é o número 3, ordenar. Deixa eu ver se tem mais um outro aqui. O Paulo também disse que é o número 3, ordenar. Exatamente, meus dois amores que deram a resposta correta, José e Paulo. Muito bem, esses números aqui estão indicando ordem. E por fim, nós temos aqui uma carta. E nessa carta tem um número aqui embaixo, que é conhecido como CEP. Todos os nossos endereços tem que ter isso para quando a gente vai escrever em algum lugar, vai receber uma correspondência, a gente precisa passar todo esse endereço, inclusive o CEP, que é o número que o carteiro encontra na rua da nossa casa, tá? E agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que esses números aqui, eles indicam código, medir, ó, eles servem para codificar, medir ou ordenar? Para a gente finalizar aqui nossa atividade. Eita, bichinho ligeiro, José disse que é o número 1, para codificar. Número 1, codificar. E é exatamente isso, José. Vamos pegar aqui nesse pontinho e vamos ligar lá para cima. Codificar. Muito bem. Pronto? E aqui a gente encerra a nossa aula de matemática.